E fala rapaziada, como vão? Novo vídeo chegando, e dessa vez será um sobre o debate de vídeos que tá rolando entre o canal mais de 8.000 e o canal Lord Sasuke, mais especificamente sobre se genjutsus funcionariam ou não em Dragon Ball e em outros animes. E meu ponto nesse vídeo será que não funciona. Acho que desses dois vocês já sabem quem tá defendendo o verso bucha de Naruto, então é ele que vou responder, se baseando em seu vídeo resposta mais recente dessa discussão. É isso e vamos pro vídeo. Basicamente, o fluxo de chakra é algo que precisa ser manifestado e não existe passivamente dentro dos seres em Naruto, e depende de uma criação para estar fluindo dentro da rede de chakra, e essa criação só pode ser executada por ninjas treinados. E já vimos o Itachi colocando uma mulher de programa em um genjutsu, e como ela não era uma ninja, não tinha capacidade de moldar chakra em sua rede de chakra, e ela não possuía chakra em sua rede de chakra e não impediu o Itachi de aplicar o genjutsu normalmente. E tal como eu tinha explicado anteriormente, o controle de chakra sobre o oponente dentro de um genjutsu é apenas uma consequência da aplicação do genjutsu, e não é algo como um requisito para o genjutsu funcionar. O único requisito para o genjutsu funcionar é apenas fazer o cérebro processar as informações que estão sendo transmitidas através dos 5 sentidos pelo genjutsu. Após isso, o genjutsu já pode funcionar tranquilamente. E é exatamente assim que uma ilusão comum funciona no nosso mundo. Bom, claramente o autor do vídeo não entendeu direito como o genjutsu funciona. Então vamos voltar à fala do Jiraiya para sanar todas essas dúvidas. Primeiramente, Jiraiya cita que o genjutsu é aplicado em um dos 5 sentidos do adversário. Isso é evidente, já que temos genjutsus visuais e também sonoros, por exemplo. E como é feita essa aplicação do genjutsu? Isso é bem explicado na nova do Itachi, em que é falado que o genjutsu literalmente injeta chakra na rede de chakra dos seus oponentes. Isso até pode ser interpretado erroneamente como algo exclusivo do Mangekyo, mas é citado na própria novel que o Mangekyo apenas tem um efeito mais forte sobre seus adversários, além de você também não precisar de um contato visual direto com o adversário. Apenas você precisa olhar para o olho dele e o genjutsu é ativado. É por isso, inclusive, que o Jiraiya até dá outra nomenclatura para o genjutsu, que é simplesmente um ninjutsu de alta inteligência, por justamente estar envolvido com a aplicação e controle do chakra. Este que, ao ser controlado no sistema nervoso da vítima, faz assim o efeito do genjutsu. E é justamente por isso que um genjutsu, dependendo do seu nível, pode ser cancelado simplesmente interrompendo ou adicionando mais chakra na sua rede de chakra. Então com isso entendemos do porquê os exemplos do Lord Sasuke serem falhos. O exemplo da humilde moça não serve de nada, porque mesmo ela não tendo chakra, ela tem uma rede de chakra, onde essa energia pode ser conduzida para controlar o sistema nervoso da vítima. E o cérebro, apesar de ter sim sua grande importância, já que se a informação do genjutsu não é processada por ele, ela simplesmente não é aplicada no sistema nervoso da vítima. Mas o pior mesmo foi usar uma falácia lógica de utilizar como ilusões funcionam na nossa realidade, sendo que elas justamente não têm um chakra envolvido, que é o principal meio de utilização dessa técnica. Então, só para concluirmos aqui, genjutsus básicos não funcionariam em obras que não possuem uma rede de condução de energia. Antes de tudo, vamos deixar clara a tese apresentada pelo autor do vídeo. Ele afirma que, segundo a novela do Itachi, os genjutsus funcionariam através da injeção de chakra na rede do oponente. Portanto, personagens sem essa rede não poderiam ser afetados pela técnica. O problema é que essa interpretação nasce de uma leitura distorcida da própria fonte que ele usa. A suposta injeção de chakra na rede de chakra simplesmente não aparece em nenhum parágrafo da scan que ele mesmo apresenta. Sim, a suposta prova que mostraria como eu interpretei os genjutsus de forma errada na verdade não existe, e foi só uma interpretação errada que ele teve ao ler o texto. Quando examinamos a novela com o mínimo de atenção, percebemos que o texto apenas diferencia o modo de aplicação do Sharingan comum e do Mangekyo. Com o Sharingan comum, é necessário contato visual para transmitir chakra, com o Mangekyo, essa transmissão pode ocorrer sem contato visual. Em nenhum momento a novela condiciona isso à existência de uma rede de chakra no alvo. O raciocínio dele só é válido se levarmos como princípio que para injetar chakra no sistema nervoso do oponente seria necessário conduzir esse chakra por meio de uma rede de chakra, uma premissa falsa já que existem meios alternativos de injetar chakra sem depender dessa rede. Por exemplo, o Naruto consegue transmitir chakra para os órgãos dos seus oponentes enviando chakra em forma de onda. E no caso específico de um genjutsu, o chakra do usuário já está codificado no estímulo sensorial em que o genjutsu é aplicado. E quando o cérebro entra em contato com o estímulo sensorial utilizado pelo genjutsu, o chakra já entra automaticamente no cérebro do adversário, como vimos na novela do Itachi, onde o Shisui trocou olhares com um rival e isso foi o suficiente para o chakra entrar no cérebro dele. Ou seja, a rede de chakra não é um condicional obrigatório nessa equação, e isso fica mais evidente quando analisamos qual é o verdadeiro objetivo de um genjutsu. Segundo o autor do vídeo, o objetivo principal de um genjutsu é manipular o chakra no sistema nervoso do oponente, para gerar o efeito da ilusão, e que o cérebro não é o fator decisivo para a ilusão ocorrer. O único problema dessa visão é que ela é literalmente sem sentido algum. Primeiro porque o cérebro é literalmente parte do sistema nervoso, então manipular o chakra no sistema nervoso também pode significar manipular o chakra no cérebro. A forma como ele se refere ao sistema nervoso faz quem está assistindo pensar que o sistema nervoso tem uma localização específica, sendo que na verdade é uma estrutura que se estende por todo o corpo, inclusive pela pele, e sabemos empiricamente que o genjutsu não manipula a pele, ou seja, ele pode afetar o sistema nervoso, mas é uma parte específica da estrutura, tudo só depende do contexto. E dentro da obra de Naruto, o contexto mostra que o sistema nervoso aqui se refere claramente ao cérebro e os seus derivados, pois quando analisamos a citação do Jiraiya sobre o genjutsu manipular o sistema nervoso, na versão japonesa o kanji usado se refere ao sistema neural relacionado ao cérebro, o que é coerente com o Shin falando sobre o genjutsu atuar no sistema de neurônios do cérebro e é compatível com qualquer outra informação que recebemos ao longo da obra, mostrando como inegavelmente é o cérebro que é responsável pelo processo de manipulação mental do genjutsu, e refutando qualquer ideia sobre ser necessário uma rede de chakra para a técnica funcionar. Afinal, ela pode chegar até o cérebro sem depender desse canal e logo que a ilusão é processada pelo cérebro já começa a funcionar instantaneamente, mesmo em casos onde o usuário do genjutsu não consegue controlar o chakra do adversário, tal como foi o caso do Mukai ao fazer contato visual com o Shisui. E só para reforçar, na própria obra o genjutsu é classificado como uma alucinação, e para surpresa de 0 pessoas alucinações são fenômenos que ocorrem especificamente no cérebro afetando os 5 sentidos, mostrando novamente como a obra faz questão de deixar evidente que o processo acontece inteiramente no cérebro. De fato, Lord Ness, o genjutsu funciona a partir do cérebro da vítima. O principal problema é que isso não implica em nada a falta de relação com as ramificações internas do chakra. A fala do Jiraiya deixa bem claro que o genjutsu funciona controlando o fluxo de chakra dos nervos craniais do oponente, não sendo assim uma mera consequência do cérebro físico sendo afetado, pois se fosse assim não seria combatido a partir da rede de chakra, já que não combateria a raiz do problema, que é o cérebro em si da pessoa, está sob efeito do genjutsu. Além disso tudo, mais um detalhe interessante são as bijus, tais quais são simplesmente poderosas massas de chakra que só são domadas pelos genjutsus poderosos dos Uchihas, algo que não faria sentido ocorrer caso o chakra do alvo não fosse base para qualquer genjutsu ter efeito. Além disso, sim, há meios de injetar chakra na vítima sem depender de rede de chakra. O problema é que isso não garante em nada que o chakra especificamente do genjutsu teria o mesmo efeito caso não aplicado nos nervos cerebrais de chakra do alvo, e como a obra especifica que o genjutsu funciona exatamente assim, não faz sentido distorcer isso para o que lhe convém.
A Kaguya ser a progenitora do chakra é totalmente verídica. Foi literalmente declarado pela própria Kaguya que ela é a progenitora do chakra, e não tem literalmente motivo nenhum para o Zetsu enganar a Kaguya com isso, até porque ele nem existia quando ela chegou na Terra. Essa scan que ele utilizou para dizer que o Madara estava errado e aquilo era manipulação do Zetsu, nem ao menos fala sobre a Kaguya, ele só colocou em inglês para deixar mais fácil de persuadir quem está assistindo. Na verdade, nessa scan só foi declarado que o Zetsu alterou a descrição do Tsukuyomi para induzir o Madara a querer ativar o Tsukuyomi novamente, até porque literalmente o próprio Zetsu também declarou que a Kaguya é a progenitora do chakra, e isso já refuta totalmente esse argumento da citação do Madara se basear em uma manipulação imposta pelo Zetsu. Bom, você falou que eu não li Naruto, mas se você leu, claramente não foi com atenção. Vamos retornar à citação do Madara sobre o assunto. Ele fala que todo chakra existente no universo de Naruto veio proveniente do fruto de chakra. Esse chakra que foi ingerido pela Kaguya e compartilhado com seus filhos, que depois ele cita que o sábio dos 6 caminhos compartilhou esse chakra em sequência. Mas aqui está a dura realidade que o Lord Nesasuke não percebeu, que todo esse conhecimento disponibilizado pelo Madara foi adquirido através da tábua de pedra do Uchiha, que nós já sabemos que o Zetsu Negro alterou, reescrevendo assim toda a história do mundo ninja. E é por isso que essa fala não pode ser levada em consideração quando nós temos literalmente o Amado dizendo que a árvore divina é justamente que rouba o chakra já existente do planeta para fornecê-lo aos Otsutsukis. Essa parte do vídeo dele chega até a ser engraçada porque quanto mais ele tenta provar que leu a obra, mais ele reforça que realmente não leu. A ideia de que a citação do Madara não é confiável, porque o Zetsu alterou os ensinamentos do Hagoromo não passa de uma distorção clara da obra. O mangá faz questão de destacar que o Zetsu apenas alterou uma parte específica das escrituras. De maneira exata, ele adicionou a informação de que o Tsukuyomi infinito poderia salvar a reencarnação de Indo e o seu clã. Não existe qualquer base para afirmar que todo o texto foi modificado, pois a citação do Madara também é repetida pelo narrador da novela de Boruto, e seria loucura acreditar que o narrador também foi manipulado pelo Zetsu. O contexto dessa parte do vídeo é sobre o Tsukuyomi infinito do Madara e o do Itachi, no caso eles terem prendido pessoas comuns e animais em um genjutsu, e nessa parte de fato Lord Ness está certo em afirmar que os genjutsus funcionaram em séries que na teoria não eram para funcionar. O problema mesmo é que, como mostrei antes, a própria obra deixa extremamente claro que a base pro genjutsu ter efeito é o fluxo de chakra da vítima sendo bagunçado, e isso é um fato que não pode ser mudado por simples cenas vagas do roteiro que claramente se tratam de furos do mesmo. Algo que a se tratar de Naruto nem de longe é novidade, igual o caso da própria árvore divina, que absorve chakra do planeta que na teoria não teria chakra, e sim o contexto claramente não é energia física, pois como você mesmo disse, não é apenas a energia física que define o chakra, mas sim a junção própria da energia física e energia mental. Tal é forte o suficiente para resistir a um genjutsu, ao invés de simplesmente afirmar que pelo João treinar sua mente, logo ele conseguiria resistir aos genjutsus. Basicamente esse é o argumento dele mais de uma forma bem disfarçada. Ele argumenta que porque os personagens de Dragon Ball treinam a sua mente, por isso eles resistiriam aos genjutsus, sendo que ele não prova que esse treinamento mental é o suficiente para resistir aos genjutsus. É simplesmente uma afirmação sem... Primeiramente, sim, eu provei. Nesse vídeo resposta, o dono do canal cortou, propositalmente ou não, justamente os trechos em que eu refuto o argumento dele com exemplos claros da capacidade, da resistência e do poder mental em Dragon Ball. Esse é o problema quando você não entende minimamente a outra obra que está sendo discutida, porque ao contrário de Naruto, onde o genjutsu é uma habilidade especializada por diferentes ninjas, em Dragon Ball o poder mental acompanha todos os guerreiros, sendo um dos 3 pilares do Ki, segundo o próprio Akira Toriyama. E com base nisso, eu mostrei diversos feitos em que esse grande poder mental deixa muito para trás os apresentados no universo Naruto. Isso porque a técnica da telecinese utilizada em Dragon Ball é citada na própria Daisenshu, utilizando justamente o poder das mentes dos personagens, e através delas temos grandes feitos. O Burdo, por exemplo, paralisou com seu poder da mente o Kuririn Gohan, que naquele momento de poder de luta acima dos 10.000, mais do que suficiente para destruir e resistir a ataques de nível planetário. O Freeza também usou sua mente para controlar objetos, paralisar diretamente o Goku, com mais de 3 milhões de PDL, podendo destruir até estrelas. O próprio Goku também mostrou essa habilidade, enfrentando Moro e Granola, que estavam no mesmo nível de seu poder, podendo destruir universos facilmente. Então, quando eu mostro exemplos de personagens resistindo à técnica de possessões mentais e de ilusões, como eu fiz nesse exato vídeo que o Lord Nesasuke cortou, você percebe a grande quantidade de poder mental que os personagens necessitam ter para quebrarem essas técnicas. Agora, retorno. Qual o feito de poder mental de Naruto que se compare minimamente com o que eu acabei de comentar? O máximo que você poderia trazer era o Hashirama, que resistiu ao jutsu de Edo Tensei, do Orochimaru, e os genjutsus do Madara, que podiam colocar nada mais e nada menos do que a própria Kyuubi sob seu controle. Mas mesmo assim, nada que é minimamente comparável a Dragon Ball. Só pausando aqui rapidinho, porque assim, eu acho engraçado que ele esqueceu de cortar essa parte do vídeo, whatever, e mostra que justamente o Piccolo levantando uma pirâmide com a telecinese, um negócio que pesa mais de 6 milhões de toneladas, e assim, onde em Naruto você vê os personagens fazendo isso com seus poderes mentais, sabe? Não tem. Esse é o trecho mais ilógico de todo o vídeo, tão ilógico que eu passei mais de 2 semanas só tentando entender se foi sarcasmo ou não. Ele inicia dizendo que eu cortei os argumentos dele, sendo que na verdade uma boa parte do meu vídeo é justamente respondendo esses argumentos. A única coisa que eu cortei do vídeo dele foram algumas partes irrelevantes que não agregariam valor objetivo para o centro da discussão. Os argumentos que ele mostrou sobre poder mental se enquadram justamente nisso. Ele tenta mostrar ao máximo que o Goku tem uma mente multiversal e que por isso resistiria aos genjutsus, mas confunde de maneira ridícula poder mental por telecinese com resistência psicológica contra traumas, sendo que as duas coisas são claramente diferentes. Um personagem pode ser capaz de destruir o universo com um pensamento e mesmo assim sofrer com a morte de um parente. Aliás, o próprio Goku já foi mostrado inúmeras vezes sofrendo com perdas e abalos emocionais. Então assumir que ele seria imune a genjutsu só porque tem poder mental é simplesmente uma tese lógica que não colabora com a própria obra. E como se não bastasse, o sujeito ainda ironiza perguntando quem Naruto tem poder mental para levantar uma pirâmide, como se isso tivesse qualquer relevância quando o assunto é aplicar técnicas mentais que destroem a própria sanidade da vítima e não disputar quem move objetos mais pesados com a mente. A lógica que ele tenta usar é tão absurda que, se fosse válida, uma personagem com uma Eleven resistiria ao Tsukuyomi apenas por possuir telecinese nível parede enquanto o Itachi não tem. É um raciocínio tão patético e desconectado que chega a ser perda de tempo gastar energia só para refutá-lo. Poder psíquico de fato não se traduz em resistência psicológica, mas a questão é que poder psíquico sim pode counterar e anular um genjutsu. Como vimos com o Sasuke usando o Sharingan para resistir e anular ao Tsukuyomi, e isso porque os Uchihas em especial possuem um alto poder mental a ponto de conseguir domar uma biju com os genjutsus. E já que como você mesmo afirmou o que diferencia um genjutsu de outro é a potência, sendo assim, Sasuke resistiu e enfrentou o Tsukuyomi naquela cena por puro poder mental barra psíquico. Portanto, Sildness, um genjutsu pode ser enfrentado tanto com altíssimo poder psíquico quanto com chakra elevado, onde se tratando dos genjutsus do Sharingan mais elevados do que o chakra de uma biju. Então mesmo entre os personagens que possuem chakra, que é a única forma do genjutsu atuar, ele ainda assim não é tão poderoso quanto você pensa. Bem, é isso. Como conclusão temos que embora efetivos dentro do universo de Naruto, os genjutsus em outros universos, principalmente no de Dragon Ball, que é o contexto dos vídeos, seria inútil.
Mas enfim, é isso. Deixem o like e até breve.